Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast. Se você não segue o meu canal, tá perdendo conteúdo de qualidade. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Em todas essas plataformas, você pode acompanhar o que nós estamos postando. E toda semana tem um assunto diferente que eu tenho certeza que você vai querer assistir, ouvir e compartilhar com as pessoas que você gosta. Então, se inscreve, ativa o sininho, porque o YouTube vai avisar para você sempre que tiver um episódio novo no ar, tá bom? Como o de hoje, por exemplo. E sempre tem assunto para lá de interessantes. Eu costumo trazer aqui para as entrevistas assuntos que me interessam em primeiro lugar, claro e evidente, porque eu sou uma curiosa por natureza, e que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, né? Porque tudo aquilo que é bom precisa ser compartilhado. E todos os meus convidados aqui já chegam sabendo disso. Se estão aqui, é porque o assunto é super legal e merece que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, tá bom? Seguinte, a gente sabe que a vida das mulheres hoje em dia, no Brasil especificamente, né? Não está nada fácil no quesito violência. Seja violência doméstica, seja violência na rua, a falta de segurança que a gente tem vivenciado em muitas situações. E para que a gente esteja preparada para lidar com determinadas situações, é preciso que a gente tenha o conhecimento. E eu achei no Instagram um curso, né? Que é muito interessante, é um curso de tiro para mulheres e que esse curso tem ganhado cada vez mais procura. As mulheres estão tentando aí descobrir uma maneira de se defenderem, seja lá em que situação for. E para isso, eu vou conversar agora com uma especialista nesse assunto, ela que já tem uma experiência e a gente vai também conhecer um pouquinho mais do histórico dela, que é a Cíntia Pinheiro, instrutora de tiro. Como vai, Cíntia? Bem, graças a Deus. Muito bom receber você aqui, viu? Feliz. Seguinte, como é que é a tua história com essa questão do tiro? Porque eu acredito que não é de agora que você dá esse curso, que você tem esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho do teu currículo aí para o pessoal de casa. Vamos lá. Primeiro, a minha vivência em casa, né, já foi muito segurança, porque meu pai é policial, né, e meu esposo, ele é armeiro e instrutor de tiro, então acaba que a gente fica muito envolvida nessa parte do tiro em si, né, da segurança em casa, com armas, aquelas coisas, né. E aí, desde que eu conheci meu esposo, né, aí eu sempre comecei a frequentar stand, a atirar, e sempre comecei a perceber que no stand de tiro, ele é 100% masculino, você não via mulher. Então eu começava a achar aquilo estranho ou esquisito, e assim, até mesmo eu como mulher, né? Tô lá no stand solitária, porque não tinha outras. Às vezes quando iam outras mulheres, eram esposas, e geralmente os maridos não queriam levar, porque realmente eram vítimas do masculino. E aquilo me despertou. Eu realmente fui entender que no ramo do tiro não existem mulheres que instruam outras mulheres. E a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente vê muito homens que não querem que as mulheres sejam instruídas por outros homens. E aí veio a ideia, né? Se vou realmente me formar. Para você ser instrutor hoje, tem que fazer o curso de IAT, né? Instrutor de armamento e tiro. Certo. Certificado, regularizado, tudo certinho. E eu disse, não, vou fazer esse curso e vou começar a dar aula exclusivamente para mulheres. Desde o início, eu sempre disse, eu não vou instruir homens, porque os homens já tinham instrutores deles. Então eu quero instruir exclusivamente mulheres. E assim eu tenho feito, graças a Deus, e tem dado tudo certo. Já tem quanto tempo? Ó, eu atiro há muitos anos, mas instrutora eu me formei ano passado. E assim, desde que eu me formei, foi uma explosão muito grande. Porque a minha primeira turma eu fechei em uma semana. Minha primeira turma de tiro eu fechei em uma semana. E assim, até hoje eu tenho um carinho muito grande por todas elas, porque me abraçaram. E aí, depois disso, a gente foi fechando outra, fazendo cursos individuais. E tinha mês que eu tinha 80 alunas, assim, passando por mim. E logo no início que eu me formei. E aí, graças a Deus, só veio alavancar cada vez mais. Hoje a gente tá na 6ª turma de TM, né?
que é a nossa especialidade, né? Que é o tiro para mulheres, mas também fazemos os individuais. E qual é a grande dificuldade que você sente assim das alunas? As que chegam lá, todo mundo tem vontade de aprender, mas existem dificuldades. É a maneira como vai conhecer a arma? Como é que é? Fala aí. Eu costumo dizer que o homem, ele já nasce sabendo mexer em uma arma. Parece que quando ele vai mexer, ele já sabe o que está fazendo. A mulher não. A mulher, ela é muito medrosa para fazer. E essa cautela dela é importante na hora que a gente vai realmente mexer numa pistola, né? E mexer um revólver, uma carabina, que depois eu vou passar para vocês o que significa. Certo. E a gente percebe o quê? Que elas têm um medo. Porque a gente acaba condicionando a arma a uma coisa ruim. Ao crime, ao roubo. Só que a arma, ela é uma coisa positiva também quando a gente usa para o esporte. E a gente percebe esse medo nas mulheres quando elas chegam no stand de tiro. Elas pegam no arma e ficam muito nervosas, né? E principalmente que eu tenho alunas que já passaram por atentados, feminicídio, já foram espancadas, Eu tenho uma aluna minha no ITM do passado que levou um tiro do ex-companheiro no ombro. Então ela procurou o nosso curso para aprender a se defender. Né? Tanto é que quando ela pegou na arma, ela ficou muito nervosa. Então todo esse cuidado, esse acolhimento a gente faz. A nossa equipe ela é muito preparada para lidar com as situações, porque esse é o público que a gente atinge. A gente atinge mulheres que querem aprender o tiro esportivo, mas a gente também atinge as mulheres que elas foram totalmente fragilizadas e atingidas pela violência contra elas. Então assim, é um medo. É uma coisa muito forte lá na hora, mas aí assim com calma a gente vai conversando, vai criando um ambiente seguro e elas vão ficando mais tranquilas. E aí o que se aprende num curso como esse que você ministra? Vamos lá. Para a gente fazer um curso de tiro hoje, a gente precisa primeiro aprender as regras de segurança. Certo. Porque se a gente fosse entrar no stand de tiro de qualquer forma, todo mundo ia acabar se machucando, né? Ia sempre tiro para um lado, uma coisa para o outro. Então assim, dentro do nosso curso, primeiro você aprende as regras. Como manusear uma arma, como não lateralizar a arma para o lado, para não atingir outra pessoa. Como um exemplo, só coloca o dedo no gatilho quando estiver pronta para atirar. Ter o controle da arma o tempo todo, à sua frente. Nunca apontar uma arma para ninguém. Então, essas regras de segurança são firmemente e a gente pressiona mesmo essa parte para elas entenderem que não é chegar no stand e atirar de qualquer forma. Quando a gente passa essas regras de segurança, a gente trabalha em empunhadura, como é que vai segurar uma pistola, como é que a gente vai fazer uma visada. A visada é quando a gente coloca a alça e a massa, só na pistola eu consigo explicar, pra gente conseguir efetuar o disparo na partezinha do humanoide. Porque eu não sei se você já viu aqueles alvos de tiro. Sim. Pronto. Ali se chama humanoide. E no humanoide tem um pontinho preto no tórax, na parte do coração. Então a gente mira realmente, faz a visada para elas atingirem lá, tá? Então tudo isso a gente trabalha. Regra de segurança, empunhadura, visada, respiração influencia muito. Porque na hora do tiro elas têm que estar calmas, porque se você prender a respiração e soltar o seu disparo, já não sai no local certo. Ó, a gente tá com as imagens aqui do seu Instagram. Vou pedir aqui para o Gerson para subir um pouquinho, né? Porque aqui tem a parte já. E tem aqui as imagens, né? Fotos dos cursos. Quando você fala o humanoide, é esse desenho aqui, esse aqui, né? A gente O agora cartaz. tá com eles rosa também, personalizado para as mulheres. Que bacana. Muito, muito legal. Aí fica aqui Isso. como empunhar a arma certinho, como segurar ali tudo. Isso, exatamente. Você vê que até na hora que a gente tá tirando uma foto, né, que a gente tem um fotógrafo profissional que nos acompanha, a gente tem que ter todo o cuidado nas áreas de segurança. Simplesmente eu queria muito tirar a foto apontando a arma para ele, mas não pode. Que tipo de arma é essa daqui? Essa é uma pistola, uma G2C, 9 milímetros. E nisso você também teve que se ambientar com todas elas, né? Exatamente. Eu não entendia sobre armas. Eu falava até pro meu esposo, eu dizia, como é que você conhece todas as armas? E ninguém me dizia nada. Depois eu descobri que na própria pistola tem o nome dela. E aí eu comecei a entender, porque todo mundo conseguia realmente identificar as pistolas, né? E aí eu comecei a ter a facilidade, né, me ambientar com pistola, com revólver, os calibres, a marca, tudo certinho. Aí as que você trabalha nesses cursos são quais? Basicamente, os tipos de arma. Nós trabalhamos com pistola, que é essa que a gente tá na foto, e com a carabina, que é a CT9, que é a arma longa.
Também é uma carabina de 9mm, tá? Uhum. Pouco recuo. Então, nosso curso hoje, a gente trabalha tanto a pistola como a arma longa. A gente não trabalha muito revólver porque a gente notou que as mulheres não gostam muito. Essa daqui que é... Essa aqui que você Essa falou? é a 12, calibre 12. Essa daí é o que eu escutava muito meu pai falar. Uma 12, vou comprar uma 12. É basicamente isso. Aí eu tava explicando, né, como é que a gente faz a desmontagem da 12, que a gente também oferece a desmontagem da pistola no nosso curso. Não da 12, porque já é mais avançado. Em média, quantas horas de curso? Ó, o nosso ITM, né, que é a Instrução de Tiro para Mulheres, ele dura em média de 6 horas. Certo. Podendo passar, chegando até a 8 horas. Uhum. Porque são 10 mulheres, a gente não passa disso. Certo. Se fosse mais, realmente o curso ia prolongar. Mas o curso individual tem duração de 3 horas. Quando é exclusivamente só com aluna. Entendi. Aí nessas 3 horas, por exemplo, no caso do curso individual, ela aprende as mesmas, Isso. até porque um grupo maior necessita de mais tempo, né? Na verdade, o grupo maior, além de necessidade de mais tempo, a gente consegue formular outras coisas. Um exemplo, no curso individual, eu não consigo trabalhar muito em colaboração com ela em relação ao quê? No nosso curso, o ITM, a gente trabalha a questão do resgate de vítima, digamos assim, a proteção de uma pessoa. Eles protegem o instrutor na hora. Uhum. Eu não consigo fazer isso no individual com uma aluna só. No coletivo, que é em grupo, a gente já consegue fazer essas manobras diferentes porque tem mais meninas. Então, consequentemente, a gente consegue dar mais ação no nosso curso em grupo do que no individual. O individual já são mais tiros precisos, a gente faz correções imediatas, estamos a todo momento com o aluno. Então, é para aquele aluno que já tem vergonha de fazer em grupo e quer realmente só aprender a atirar, quer realmente as correções imediatas. Então, geralmente o aluno vai para lá. Mas aquela aluna que ela já quer compartilhar histórias com outras meninas, quer um pouco mais de ação, elas vão para o ITM. Média de idade das suas alunas, diz aí. Olha, eu tô com as senhorinhas, viu, agora? Daí, ó, isso é importante, né? Porque às vezes você já fez tudo o que tinha que fazer na vida, né? Já criou os filhos, às vezes netos. E aí, de repente, quer aprender alguma coisa nova que seja útil, tá aí um curso de tiro. A nossa última aluna, eu tenho até foto com ela aí na rede social, ela tem 74 anos. Que maravilha! Ela fez o curso com a gente, ela aqui. Aqui. 74 anos e atirou belíssimamente, perfeito. Ela foi uma excelente aluna, de parabéns. Que maravilha! Todo mundo ficou impressionado com ela. Como é o nome? Você lembra o nome dela? Não lembro o nome dela agora. Arilza. Dona Arilza, a senhora é um exemplo, viu? Que maravilha! Eu dou maior valor, juro, dou maior valor. E aí eu pergunto assim, por exemplo, eu tenho maior vontade de fazer um curso desse, mas eu não tenho coragem. Porque é como se a arma, ela, é o que você comentou agora, a gente tem um certo receio de não saber manusear, de não ter a força para poder soltar o gatilho ali. Eu acho que isso é uma dúvida bem comum, né? Um medo comum. E assim, eu tenho até uma resposta bem sólida em relação a isso, que talvez possa ser, ai meu Deus, não é a mesma coisa, mas vamos comparar de uma forma o seguinte. Eu sempre falo isso nos meus cursos. A faca. A gente manuseia a faca para cortar uma carne, para cortar uma verdura. Mas a faca, se a gente for usar ela para uma coisa ruim, a gente não consegue, por exemplo, ferir uma pessoa, é a mesma coisa da pistola. A faca você manuseia ela todo dia, você não tem medo dela porque você usa pra uma coisa boa. Mas tem pessoas que usam pra coisas ruins. É uma coisa da pistola. Ela tem a parte boa, que é o esporte, mas ela tem a parte ruim, que é o crime. Então nisso a gente precisa se familiarizar realmente com aquele armamento para você entender que além de ser uma coisa ruim, porque infelizmente algumas pessoas utilizaram para o lado negativo, ele também é muito bom. Então o tiro esportivo é maravilhoso. Só você atirando, queria muito, inclusive que convido você a fazer um curso comigo, participar do nosso curso. Eu tenho coragem de ir. Pra ir. E você vai ver que eu estou muito tranquila assim, em relação ao curso. Eu gosto de deixar as meninas muito à vontade. Elas costumam dizer, você não tem cara de instrutora, você é muito tranquila. Porque geralmente as meninas acham que para ser instrutora de tiro a gente tem que ser mais masculinizada, mais fria, mas não. Lá é um ambiente totalmente feminino, a gente gosta de batom, gosta de Eu vi que tem um cafezinho da manhã, tem toda uma interação, brinde de vez em quando. Eu acho que é como você falou a palavra certa,
E a gente, quando vai para um tipo de curso como esse, é receber o acolhimento. Isso. Não é? Eu acho que essa é a palavra que descreve. Porque você vai acolher. Porque cada um ali tem uma história, tem um objetivo, né? E essa troca de experiências ali na hora, acho que faz todo o efeito. Com certeza. Você acaba se solidarizando com a história de uma, a outra, às vezes tem muito medo, acho que as outras conseguem chegar junto, né? É um clube da Luluzinha mesmo. Exatamente. E a gente conversa, viu? Uhum. No início do curso, antes de começar, como eu gosto de deixar elas muito tranquilas, eu converso bastante. Que a hora que elas chegam para o curso, a gente tem um café da manhã preparado exclusivamente para elas. Uhum. E nesse momento, antes de iniciar o curso, a gente faz a troca de informação. Só que antes, né? Antes disso, no WhatsApp, quando eu vou fechando as inscrições com ela, eu gosto de conhecer a história de cada um. Então, quando elas chegam no meu curso, eu já sei a história de cada um, porque ela tá ali. E eu sempre gosto de tratar cada uma de forma particular, pelo nome, a história dela e validar a importância dela ali naquele curso. Então, a gente trabalha muito isso. Realmente, eu digo que eu sou uma gestora muito humana em relação a isso, porque eu não trato ela como alunas, trato ela como amigas. E acaba fechando, criando esse elo, né? Eu acredito que deve ter aí turmas em que você se identificou mais, outras menos. Eu tenho alunas que viraram amigas, que a gente sai junta. Uhum. Porque realmente são pessoas que eu amei conhecer e passaram na minha vida por literalmente um propósito. Uhum. São pessoas que agregam muito comigo, que me dão força, que me incentivam diariamente. Assim, às vezes a gente tem dias que a gente não tá bem, elas estão ali todo dia. Não, você é forte, você consegue, porque uma mulher no ramo do tiro não é fácil, né? E a gente lida com as adversidades todos os dias. E a tua equipe hoje, trabalhando junto com você nesse projeto, são quantas pessoas? Bom, nós temos 6 pessoas hoje. Sou eu, né, instrutora principal. Sidney, meu esposo, né, que ele é armeiro, ele ficou com a parte de armaria do curso. Aí, um parêntese, gente, vamos descrever o que faz o armeiro. Vamos lá, diga aí. Vamos lá. O armeiro é como se fosse um mecânico de armas. Certo. Se fosse um mecânico de carro, ele é mecânico de armas. Uhum. Ele resolve todos os tipos de pano, ele faz desmontagem, montagem, tudo em relação a armamento, qualquer tipo de armamento, pistola, revólver, carabina, ele que resolve. Ele é responsável por isso. Inclusive, ele pode fazer isso porque ele é armeiro, ele é credenciado pela Polícia Federal. Então, ele é regularizado para fazer esse tipo de trabalho. E aí ele faz parte do curso, né, que ele fica, o nosso curso, ele tem realmente a parte de desmontagem da pistola e a montagem. E aí o Sidney, ele entra com essa parte de armaria, né, e também de balística. Sim. Que a gente trata das munições, né, calibre, tudo certinho. E aí ele entra também nessa parte. Além do Sidney, a gente tem a Isa, que é instrutora. Junto comigo eu tenho até uma foto com ela. E nós temos o Será que a gente César. acha aí, Gerson, a foto com a Isa? Tá aqui a foto com a Isa. Ó, tá aqui, ó. Ah, aquela que eu mostrei pra você Isso. segurando a arma aí. Bacana. Aí a gente tem o César também, que nos acompanha. Não tem, eu acredito que ele tem, talvez falta em coletivo aí com a gente. Nós temos a Mariana, que ela é o nosso apoio. Mariana, nosso apoio, ela ajuda a gente em tudo que a gente precisa. Desde organizar as munições, organizar as meninas. Ó, a Mariana aqui e o César aqui. Sério. Cara de bravo. E nós temos o Marx, que é o nosso fotógrafo oficial, e ele é videomaker, que ele registra todos os momentos, os melhores momentos das meninas no curso, tira foto delas, fotos profissionais. O Marx, ele é um excelente profissional, ele consegue transmitir o que é que o meu curso realmente está entregando. E, assim, é uma equipe maravilhosa que eu dou graças a Deus por ter conseguido. E já tem local certo onde você sempre faz os cursos aqui em Maceió? Tem. Na verdade, o instrutor de tiro, ele pode ministrar curso em qualquer clube de Maceió, dentre uma conversa e uma parceria com o clube. Certo. Só que eu, né, antes de ser instrutora, o CT Comandos, que fica lá no Barro Duro, me abriu realmente os braços, as pernas para eu entrar, né? Uma instrutora nova, iniciante, alguns clubes não têm uma segurança para lhe aceitar. Lá não, me abraçaram e hoje meus cursos exclusivamente acontecem no CT Comandos. Agora, a primeira vez que a gente vai sair do CT Comandos e vai ministrar um curso lá em São Luís de Pitumbi. Que maravilha. Vai ser a primeira vez que a gente vai sair. Já está aí ultrapassando limites, já vai para outro município. E a gente está já planejando, já estamos em conversa com outros clubes de Recife, Piauí, Arapiraca. Nós vamos viajar para levar o nosso curso pelo Nordeste inicialmente, né? Que maravilha, coisa boa. Tá vendo aí? Então a mulherada tá entendendo qual é o objetivo, porque
realmente, eu acho que é bem mais complicado, até por questão de preconceito, eu imagino, né? Fica aquela coisa muito no mundo dos homens e tal. E é super válido quando uma coisa dessa acontece, quando esse tipo de oportunidade nos é dada, enquanto mulheres, para poder aprender coisas novas e sabendo que aquilo ali vai ser bom. Porque você fazendo um curso como esse vai estimular você a querer estudar, tirar o seu porte de arma, porque tem essa diferença também, né, Cíntia? Tem. O que acontece? Hoje, né, a gente tem, geralmente as meninas quando fazem um curso e querem continuar no tiro, elas precisam ser regularizadas. Elas precisam tirar um CR, né, certificado de registro. Isso permite que elas sejam uma atiradora esportista, né? Uhum. E aí elas conseguem comprar a arma delas, ir para o clube, atirar, deixar a arma em casa, né? Claro, não é você ter uma arma em casa, comprou a arma e vai para o clube, não. A arma tem um trajeto a ser feito, ela tem que estar desmuniciada, sem um carregador. E aí você consegue utilizar ela no clube de tiro, tá? A gente tem essa forma de fazer através do tiro esportivo. Tem outras formas também, mas não para o tiro esportivo. O pessoal pode tirar a posse, né, da arma, que a gente mantém ela apenas em casa. A posse da arma, você não pode sair com ela, tá bom? Entendi. Se você sair com ela através de uma guia de trânsito, uma vez por mês, você consegue levar um armeiro, ele fazer uma manutenção. E tem o porte, que as pessoas... Vou explicar a diferença. Vamos lá. Acho que eu vou pedir para você Vou fazer. explicar. A posse da arma, você não pode sair com ela de casa. Você possui ela na sua residência ou no seu estabelecimento comercial, se for autorizado. O porte de arma não, você porta ela, você anda. Então, são duas coisas também diferentes. Às vezes as pessoas confundem. Então, estou portando a minha arma no meu coldre, então eu posso andar com ela em qualquer lugar. A arma de posse não. A arma de posse tem que ficar em casa. Entendi. Então, existe essa diferença. E até para você tirar um porte, hoje em dia, um civil, você precisa tirar a posse primeiro. Tem a posse da arma para depois você tirar o porte dela. Entendeu? Certo. Entendi. Aí, galera, tá vendo? Porque eu vejo muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a maioria das meninas que chegam no seu curso, elas devem ter essa mesma dúvida, né? Tem muito. Elas sempre perguntam como é que eu faço para ter uma arma, né? Só que assim, hoje em dia não é fácil você tirar um porte, né? Não é fácil como você, eu chego lá, vou tirar. Não é fácil. São poucas pessoas que conhecem, né? Assim, as que eu sei que conseguiram, advogados criminalistas, que precisam pela demanda do trabalho, armeiro, civis, realmente hoje está um pouco complicado de você conseguir o porte. Não vou dizer que é impossível, pode conseguir sim, dependendo do seu trabalho, tudo certinho. É por isso que geralmente hoje a gente recomenda as alunas tirarem um CR, que tanto você consegue deixar ela em casa, quanto você consegue utilizá-la só no clube de tiro, né? Para portar é um processo um pouquinho mais complicado. Realmente algumas pessoas específicas conseguem. Aí eu digo assim, tem que seguir todo um treinamento, também tem que fazer aula, tem que ter, acho que, eu vi uma certa vez, você tem que fazer tipo laudo que a pessoa não é doida, né? Isso. Na palavra, na maneira mais simples de falar, você tem que ter todo um processo ali, ser avaliado por um profissional para que ele diga que você tem condições psicológicas de portar uma arma, né? Além do laudo psicológico que você faz com uma psicóloga também credenciada pela Polícia Federal, porque não pode ser qualquer psicólogo, você faz também um laudo de tiro com também um instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. Então você precisa passar nesses dois laudos, tanto no psicológico como no de tiro. Que as pessoas acham assim, às vezes, vou tirar um porte de uma arma, acho que é uma coisa simples, não é. Tem todo um processo, não é todo mundo que consegue portar uma arma, entendeu? Você realmente precisa passar pela psicóloga, pelo laudo de tiro, tem questões de guia, você tem que filiar um clube, então é um processo para isso acontecer. Que não é tão simples assim. Mas aí o que eu digo, você é credenciada para ministrar esses cursos. Você também tem porte ou tem posse? Então, eu tenho CR. Certo. Eu não tenho a posse nem o porte. Ainda não pensei nisso. Eu tenho CR hoje, eu tenho um certificado de registro. Eu sou atiradora esportista. Certo. Eu posso atirar, né? Como esporte. Mas a posse e o porte eu ainda não pensei nisso. Isso é uma coisa que eu já estou amadurecendo, mas ainda não senti muito a necessidade de ter ela.
E dentro desses cursos, vocês conseguem fazer competições? Porque eu acredito que se estimula mais, né? Inclusive, né, nós tivemos sábado passado a nossa primeira competição de tiro para mulheres, né? Nós tivemos 15 meninas participando. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar mais, porque nossa equipe não comporta ainda uma quantidade maior. Foi maravilhoso, né? Foi muito competitivo. Eu quis realmente focar nos brindes para mulheres, para elas se sentirem realmente, vamos fazer competição de tiro, mas eu vou ganhar uma coisa para mulher. Geralmente a gente vê competições de tiro, o pessoal dá uma mochila tática, um canivete. Não, aqui é para mulher. Vamos realmente trabalhar o tiro com elas, para elas entenderem o que é uma competição de tiro, né? E ao mesmo tempo eu quero presenteá-las, né, as ganhadoras, com coisas femininas. Então, assim, sempre partindo pro lado mulher de ser, né? Sem deixar a feminilidade de lado. É um batom, é um perfume, um vestido, sei lá, um dia no salão, alguma coisa assim, para estimular que elas mantenham essa feminilidade delas, mas que elas aprendam também a se defenderem, né? A se protegerem, que a gente, sabe, assim, nunca sabe o que é que nos encontra, né? Quando a gente às vezes sai. E tipo defesa pessoal, tem alguma coisa ligada a isso aí? Você vai agregar? O que é que você pensa sobre isso? Então, eu sempre digo às minhas alunas que a gente precisa se defender de alguma forma, né? Forma regularizada, claro, seja no tiro ou na defesa pessoal. E aí isso ficou muito martelando na minha cabeça. Eu tenho que trazer um professor de defesa pessoal para trabalhar com a gente. Eu tentei muito a mulher, porque eu sempre quero deixar um ambiente mais feminino possível. Só que, infelizmente, né, a gente não tem muitas profissionais femininas na área de defesa pessoal. Certo. E aí passei 6 meses procurando, bati cabeça, falei com todo mundo e não consegui. E aí a gente conseguiu, né? Eu disse, não, vou dar o braço a você. Aí a gente conseguiu um instrutor maravilhoso, né? O Pedro. Ele é muito conhecido aqui em Maceió. E aí ele se juntou a gente, abraçou a causa. E a gente vai, o nosso 6º ITM, né? Que inclusive está com inscrições abertas. A gente vai ser defesa pessoal e tiro. Então lá, eu pedi, Pedro, você vai trabalhar, que é que nós mulheres estamos passando hoje, né? Como é que a mulher abordada hoje? Talvez pelo puxão de cabelo, o homem passa a mão, né? Uma coisa mais próxima da gente. Então, ele disse, não, vamos trabalhar realmente a defesa pessoal na vivência real das mulheres. E aí a gente uniu, né, realmente com ele, e a gente vai ter esse curso no dia 26 de abril, nosso tema, que é defesa pessoal e tiro. E vai ser a primeira vez que a gente vai estar trabalhando as duas coisas, assim. Eu acho de extrema importância, principalmente pelo público que nos procura. Muito, assim, em relação a isso, né? Precisando se defender. Pois é. Aí eu digo a galera, os marmanjos de plantão, vocês vão pensar 10 vezes em tirar uma ousadia de querer fazer alguma coisa, porque as mulheres estão se preparando, elas estão entendendo que precisam se defender de alguma maneira e não esperar que a coisa ruim aconteça para só depois tomar alguma providência. É meio que para prevenção mesmo, né? E isso é muito bacana. Então, me diga aí os detalhes para quem quer se inscrever, onde é que faz essa inscrição. Pode passar as informações, eu vou para cá. Vamos lá. Para você se inscrever no nosso curso de Defesa Pessoal e Tiro, que ele está com inscrições abertas, entra lá no meu Instagram, Cíntia Pinheiro IAT. No link da bio vocês vão conseguir ter acesso ao meu WhatsApp. Entra no meu WhatsApp, fala comigo pessoalmente, né? Eu que vou atender vocês. E aí eu passo todas as informações, dia 26/4, horário de 9 às 3 da tarde, tá certo? O curso dura 6 horas, café da manhã, fotógrafo, videomaker, camisa personalizada, todos os brindes de caderno e lápis, a gente dá tudo certinho. E é isso aí, vai ser um curso maravilhoso e convido vocês a fazer o nosso curso, que vocês vão amar. Me diz uma coisa, acho que eu já perguntei muito, mas tem alguma coisa que você ainda gostaria de informar? Assim, porque eu, enquanto curiosa, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas, mas às vezes fica uma coisinha ou outra que as pessoas sempre perguntam. Então, sim. Qual é? Uma pergunta muito frequente que acontece, né, comigo nas redes sociais é quantos meses dura o curso? As pessoas acham que o curso de tiro é um curso que ele dura meses, né? E não é dessa forma. O curso de tiro é um curso de iniciação básica ao tiro, onde você vai aprender regras de segurança, como manusear uma arma, como atirar, como se posicionar.
E após isso, né, você finalizou esse curso com certificado, que todos recebem um certificado de tiro, do curso certinho. Após isso, se você quiser continuar atirando no stand, você faz acompanhamento comigo. Você vai pro stand comigo e vai fazendo um acompanhamento. Tem meninas que vão semanalmente, quinzenalmente, depende. Mas a gente sempre faz esse acompanhamento. Mas aí já são outros valores de acompanhamento. Geralmente quem é minha aluna tem uma pequena taxazinha, só compra as munições lá e a gente vai acompanhando. Porque o meu interesse realmente é que as mulheres venham pro stand de tiro. Sim. Eu costumo dizer que eu não sou uma instrutora que fico prezando dinheiro. Eu prezo muito que minhas alunas sejam presentes e fiéis a mim. Então, o que eu puder treiná-las, para elas serem atiradoras, eu vou treinar, né? Inclusive, a gente tá montando a nossa equipe de tiro feminina. Se Deus quiser, a gente vai arrastar uns títulos aí por Alagoas, quem sabe aí pelo Brasil, né? Tem esses campeonatos aí pelo Brasil? Tem campeonato pelo Brasil, tem campeonato em Alagoas, tem muitos campeonatos de tiro, né? Inclusive, as mulheres não participam muito fielmente porque é um ramo muito masculino. Agora elas estão começando a ir participar, ganhar medalha. E é isso que a gente almeja, né? Que as meninas que estão treinando com a gente, fazendo essa equipe, arrastem medalha, vão realmente para o stand de tiro, para as competições, para se mostrarem como mulheres, né? Porque infelizmente, né? Desculpe, homens, nós mulheres somos muito subjugadas em tudo, né, que a gente vai fazer, e no tiro não é diferente. E sempre acho que a gente não vai conseguir, que a gente não vai acertar. Mas por experiência própria, né, observando homens e mulheres atirando, a mulher ela tem uma calma muito maior para efetuar os disparos. E ela presta atenção em tudo que a gente fala. O homem não, ele é disperso. A gente consegue ter, eu digo pelas atividades comuns do dia a dia, a gente é capaz de ficar fazendo uma coisa aqui, tá prestando atenção aqui, já tá fazendo outra. O homem, ele é muito ele é monofásico. É uma coisa por vez. Monotarefa. O homem é monotarefa. A mulher não, ela consegue fazer várias coisas. E assim, no tiro em si, eu noto uma facilidade muito melhor de ensinar mulheres do que homens, porque eu já acompanhei os cursos do Sidney também, ele também é instrutor, e eu percebo essa facilidade. Desculpem, homens. Eu sempre digo às meninas, olha, me desculpem seus maridos, mas realmente eu defendo muito a mulher no tiro, porque a mulher atirando é lindo. Ela se sente empoderada. E assim, quando eu vejo as minhas alunas atirando e elas conseguindo acertar no local que a gente está treinando elas, é um orgulho. É um orgulho. Eu sempre gravo história, minha gente, olha, minha aluna, onde ela fez, que ela acertou, porque realmente prestou atenção no que o instrutor passou, né? Teve calma, teve uma sabedoria, teve paciência, para realmente conseguir efetuar tiros precisos. Porque hoje a gente não quer que o aluno chegue lá e atire em qualquer lugar. A gente quer que ele atire no local correto, onde ele foi treinado para aquilo. É esse tipo de instrutora que eu quero ser. E já é, porque se você já está na sexta turma, é sinal de que as pessoas vão gostando. E é aquele marketing, Cíntia, que vai de formiguinha. Uma vai indicando a outra, que, poxa, eu fiz o curso, eu gostei. Aí a pessoa, como é e tal? Eu acredito muito nisso. E as armas todas que vocês usam, você que dispõe delas lá, né? Isso, a gente usa as armas do clube de tiro, que já tem lá, né? Que a gente precisa utilizar de lá. E pistola, carabina, o que tiver de armamento no clube a gente pode utilizar. E é os que a gente utiliza no curso. Hoje a gente trabalha com um limite de 10 mulheres, porque prezamos muito pela qualidade do nosso curso. Se eu encher muito a turma, eu não vou conseguir dar atenção individual. Entendi. Então assim, a gente realmente gosta de um grupo mais acolhedor, e 10 é muito, ainda que a gente fica, meu Deus, peraí. Vou ficar um pouquinho com um pouquinho com o outro. Porque tem, por exemplo, eu imagino que vai ter uma que não tem muita facilidade na hora de montar, a outra não tem na hora de desmontar, a outra requer um pouco mais de concentração para atirar, né? E demanda tempo. O que aconteceu no nosso último curso, a gente percebeu que tinha uma aluna muito nervosa, né, e muito triste. E isso tudo, os instrutores, eles precisam estar atentos para os alunos, o que é que pode acontecer, porque a gente precisa ter realmente um olhar diferenciado para aquela pessoa. E aí, eu já tinha observado, a minha equipe já tinha observado, e nós no cantinho, aquela aluna ali não tá legal. Então a gente eu fui, puxei ela no cantinho, vamos conversar, tá acontecendo alguma coisa? Você tá bem? Você tá pronta? Tá preparada para fazer aula de tiro? Ela, não, eu só tô cansada do trabalho, porque eu sou médica,
E eu dei um plantão, fiz um plantão de 48 horas. Aí eu vim entender a situação, mas assim, o que eu quero dizer, a gente sempre tá olhando. Poderia ter sido outra coisa, mas a gente realmente precisa prestar atenção. Porque armamento, querendo ou não, é uma coisa muito séria. Você tem que ter cuidado quando você vai manusear ele. Uma pessoa que não está bem, não está num dia legal, eu não recomendo a fazer o curso, né? Entendi. Quando eu vejo, realmente eu identifico quando eu não está bem, igual, vamos fazer o seguinte, hoje você vai observar nosso curso, vai me ajudar, mas você vai vir para um curso exclusivo, só comigo, tá certo? Se ela não aceitar, a gente faz. Se não, eu como instrutora fico do lado dela o tempo todinho durante o curso para ver como ela vai se desenvolvendo, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as mulheres, né? Porque a gente também não sabe a realidade de todas. Pois é, mas eu já digo a você que está acompanhando aqui o nosso episódio, que acompanhou o nosso episódio, que vale a pena, porque a realidade lá fora está cada dia mais complicada e a gente, no mínimo, precisa aprender a se defender. E já me disseram, inclusive amigos homens, né, que disseram que, assim, no dia que a gente começa a atirar, a gente joga ali todo o estresse do dia a dia, é marido, é filho, é trabalho, é conta, é brigas normais. É como se aquilo ali fosse uma ferramenta também para você desestressar. E olha aí que maravilha, fazer tudo para que você tenha ter paz de espírito, né? Poder sair de lá. Porque todo mundo diz, vai socar um saco de boxe. Aí agora aproveita e faz um curso de tiro. E as minhas alunas costumam dizer que é o tiro-terapia. Quando elas vão pra lá, que é a terapia delas, que elas saem assim, meu marido ficou reclamando que eu saí de casa, deixei ele. Eu vim mesmo. Aí vem, sai de lá, a gente conversa, a gente faz noite de pizza e tiro, onde a gente realmente confraterniza com as alunas, elas atiram, depois a gente senta, vai fazer um lanche, um café. Então tem todo esse acolhimento, né, que a gente faz em relação às meninas. São todas muito parceiras, graças a Deus, e a gente cada vez mais quer trazer o curso de tiro de uma forma diferente, né? Que não fique aquela coisa engessada, aquela coisa, sou general, é desse jeito, bem engessadinho, é dessa forma e pronto. Não. Eu vim realmente com a ideia de mudar o tiro, né? O tiro feminino. A gente tem vocês terem uma experiência diferente, né? E não chegar, vou fazer um curso de tiro, aprender a tirar, não. Eu vendo, não curso de tiro, eu gosto de dizer que eu vendo experiência, né? Eu vou falar muito isso para as minhas alunas. Cíntia, desejo muita sorte, muito sucesso no seu projeto e com certeza ele só tem a crescer. A gente já está vendo aí, já é a 6ª turma, vão vir muito mais, não só aqui em Alagoas, mas também em outras cidades. Muito sucesso para vocês. Viu? Muito obrigada. Tudo de bom. Obrigada por você ter aceitado o convite para explicar tudo aqui. Obrigada. E Sidney, obrigada também pela presença. Gente, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse episódio. Se você tem aí um grupo de amigas, quer fazer alguma coisa diferente e ainda de quebra aprender a se defender, fica aqui a minha sugestão, tá bom? Um beijo grande. A gente se vê no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá.